Gente, olha, agora nós vamos ao vivo com o repórter Tony Silva, que tem detalhes sobre uma operação que pôs fim a um plano de assassinar o delegado Charles Pessoa. Boa tarde, Tony Silva, é com você, meu irmão. Olá, Valbert, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Valbert, esta operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira e da cidade de Castelo do Piauí, que é região sudeste do estado, e exatamente após a descoberta, é claro que é fato, uma investigação, porque foi descoberto um novo plano, a gente diz um novo plano porque foi assim mesmo que a Secretaria de Segurança denominou, pelo fato de já terem acontecido os outros, que felizmente, graças a Deus, nunca evidentemente foi além, porque a investigação, a inteligência acaba detectando antes que algum mal aconteça, e desta vez não foi diferente. Mas vamos saber agora mais detalhes desta operação. A gente começa falando aqui com o coordenador do DRACO, delegado Laércio Evangelista. Delegado, como é que a polícia chegou a estes fatos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Realmente deflagrando uma operação na cidade de Castelo do Piauí, né? Secretaria de diversas forças de segurança, e nesse contexto de possíveis ameaças que teriam sido feitas ao delegado Charles, lá na região de Castelo, né? Nosso setor de investigação identificou esses indivíduos e hoje, em uma operação exitosa, demos cumprimento a 7 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão na cidade de Castelo e região, né? E de forma a mostrar a presença do Estado, né? E nesse contexto, a polícia de forma alguma irá recuar qualquer tipo de ameaça, seja ela qual for, aos agentes de segurança, né? E a polícia, pelo contrário, nós iremos agir com mais rigor e firmeza nesses casos, né? Para proibir qualquer tipo de coação ou intimidação a qualquer agente de segurança com a atuação do nosso Estado. Como é que foi feita a detecção destas ameaças? Como é que a polícia detectou? Foram através de troca de mensagens, aplicativos de mensageria, através de redes sociais e também de pichações lá na cidade de Castelo. Além de Castelo do Piauí, há a possibilidade de haver outras cidades ali do entorno também neste mesmo contexto? E já essas ameaças vêm partindo de diversas cidades, de outros lugares aqui também de Teresina, e nós não vamos... Estamos tentando fazer um trabalho de investigação para que todos sejam envolvidos e que todos sejam responsabilizados com os rigores da lei. Certo, a gente agradecendo aqui ao delegado Laércio, porque agora a gente vai conversar também com o ameaçado, né? No caso, o delegado Charles Pessoa, ele está aqui ao lado do coordenador, e o delegado também esteve, como sempre, à frente desta ação lá na cidade de Castelo. A gente começa perguntando para o delegado, sei que não é a primeira vez, mas como o senhor recebeu esta informação? Primeiro agradecer. Boa tarde. Boa tarde, Tony, todos os telespectadores também da Lupa. Primeiro agradecer a todos os colegas, homens e mulheres da Segurança Pública que participaram dessa operação policial. A Segurança Pública piauiense é uma família. Todos nós estamos envolvidos nesse processo de combater com muito profissionalismo essas facções criminosas. Mas fazendo um desabafo, ontem, inclusive, a gente estava em uma reunião de planejamento e discutindo justamente essa situação. E identificamos que ao longo desses últimos anos, pelo menos 10 ações de planejamento dessas facções criminosas para atentarem contra a minha vida e a vida dos meus familiares. Então não estou falando de uma, não estou falando de duas, estou falando que nós contabilizamos pelo menos 10 ações formais, fora uma série de informações que a gente recebe diariamente por meio de colaboradores e também da atividade de inteligência. Recentemente, a própria Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, da FICO, identificou e confeccionou um relatório de inteligência onde eles relataram um plano onde esses criminosos, membros do Comando Vermelho, estavam monitorando a nossa rotina, inclusive identificaram a academia que a gente estava frequentando. Tivemos novamente que mudar a nossa rotina de academia. Hoje eu tenho pelo menos 4 endereços que a gente tem que tá fazendo um rodízio diário, não temos rotina, um dia dorme num local, outro dia dorme em outro, nem eu e nem os meus familiares. Então isso realmente nos causa um desconforto. Mas isso aqui é apenas um desabafo. O que eu quero assegurar para esses covardes?
membro de facções criminosas. Que no meu dicionário não existe a palavra medo relacionada à ameaça de facção criminosa. Se nós tivéssemos medo de ameaça desses indivíduos covardes, nós não estávamos há 17 anos combatendo esse mal, esses indivíduos relacionados à facção criminosa. Então essas ameaças, elas vão nos motivar ainda mais para que a gente acorde todos os dias, cedo, para continuar, tanto eu, o Laércio e na verdade, todos os outros agentes da segurança pública piauiense, homens e mulheres que acordam para fazer o bem, combatendo esse mal que são as facções criminosas. Então, não tenho medo de ameaça de facção criminosa. Pelo contrário, essas ameaças nos motivam a continuar firme na nossa missão, protegendo as famílias de bem e encarcerando esses indivíduos covardes. Então, nós iremos atrás de todos vocês, membros de facções criminosas que porventura queiram nos ameaçar o Estado, que uma ameaça ao Charles, ao Laércio, qualquer outro agente da segurança pública, não é uma ameaça ao servidor, é uma ameaça à própria segurança pública, e nós não iremos admitir em hipótese alguma. Tivemos situações que a gente tem que citar. O próprio delegado Rui Ferraz, depois que perdeu realmente ali a proteção estatal, que foi para a aposentadoria, foi executado covardemente por esses criminosos lá no estado de São Paulo. Vários colegas, irmãos, policiais penais federais que trabalhavam comigo, foram executados covardemente. Esses dias, um próprio policial militar lá do estado do Rio Grande do Norte foi alvo de um atentado. Nós temos inúmeras situações, é por isso que a gente não pode normalizar, porque hoje sou eu, amanhã pode ser outro colega que também está sendo vítima dessas ameaças covardes. Mas continuaremos firmes com essa proteção estatal e demonstrando a força da segurança pública piauiense. Então, volto a ressaltar, aqui é apenas um desabafo, mas no meu dicionário não existe a palavra medo relacionada à ameaça desses covardes indivíduos que têm relação com facção criminosa. Só para a gente aqui, esta investigação detectou que há alguma correlação com as facções do Rio de Janeiro ou de São Paulo, fazendo alguma interligação com os membros daqui para estas ameaças? Essa operação de hoje foi relacionada a ameaças do PCC. Eu citei aqui outra situação de ameaça do próprio Comando Vermelho. Nós tivemos uma situação em Parnaíba. Recentemente, a própria inteligência da Polícia Federal identificou esse plano, onde esses criminosos estavam monitorando a nossa rotina, a rotina dos nossos familiares, inclusive identificando a academia que a gente estava frequentando. Então, nós tivemos novamente que mudar essa nossa rotina. Então, infelizmente, é uma realidade, ameaças vindo do PCC, do Bondes 40, do Comando Vermelho. Essas facções, elas agem muito nesse formato, porque elas estão incomodadas com a atuação da própria segurança pública. A gente sabe que essa atuação estratégica e profissional da segurança pública piauiense causa um desconforto e prejuízo, inclusive financeiro, para esses grupos que têm relação com facção criminosa. Então, com o intuito de desestabilizar e desmotivar essa atuação forte do Estado, eles praticam essas ameaças. A gente não pode subestimar, a gente sabe que eles são covardes, a gente sabe que eles têm estrutura, têm armamento, têm toda uma logística, inclusive uma inteligência informal, onde eles conseguem monitorar a rotina desses agentes públicos. Já foi relatado e foi identificado em várias situações a nível de Brasil. Mas também nós temos uma proteção forte do Estado, nós temos um núcleo, um setor da própria inteligência, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil que trabalha com esse viés de proteção do próprio servidor, do próprio policial, e isso tem feito com que a gente continue firme nesse processo, combatendo essas facções criminosas com muito profissionalismo e tendo a certeza que a partir do momento que a gente veste esse uniforme, veste esse colete, não é mais o Charles, não é mais o Laércio, são representantes do Estado. É por isso que a gente não tem medo, é por isso que a gente não tem temor, é por isso que a gente não vai jamais recuar para qualquer tipo de ameaça proveniente desses indivíduos que integram facção criminosa. Tá certo. A gente agradece aqui ao delegado Laércio Evangelista, coordenador do DRACO, também ao delegado Charles Pessoa, que acaba de conversar conosco. Evidentemente, as atualizações estão acontecendo a todo momento a respeito desta investigação, desta ação de hoje, e certamente nós estaremos acompanhando, e logo mais no Jornal Dia News com Douglas Cordeiro nós estaremos atualizando novamente
É por esta razão que nós estamos agora voltando aos estúdios com você, Valbert. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes dentro do Jornal Dia News. Muito obrigado, meu amigo Tony Silva. E aí o recado está dado. Aí o recado está bem dado. Olha, gente, quando um criminoso atenta contra um policial, está atentando contra o Estado. E esse Estado se volta para combater aí esse atentado. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Delegado Charles e a equipe de segurança pública do Estado do Piauí não pedem arrego. Eles vão para cima. É por isso que a polícia tem uma força de segurança, gente. Tem uma força de inteligência que trabalha justamente para investigar essas questões. Vocês viram aí, o delegado falou passo a passo desses indivíduos que estariam ali articulando este plano cabuloso não é contra o delegado, é contra a força de segurança do Estado. Mas a resposta está sendo dada. Vamos para frente que Papai do Céu tem planos pra gente.